dando continuidade à série de exposição na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 18. Diz assim a Santa Escritura: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, a Tua palavra foi lida. E te pedimos nesse instante que o Teu Santo Espírito ilumine a todos nós, tanto o pregador, para que tenha sabedoria, clareza e fidelidade na exposição da Tua palavra, quanto aos que estão ouvindo, que realmente tenham sabedoria ao ouvir a Sua palavra e possam guardá-la no coração e aplicá-la em suas vidas, e que realmente a Tua palavra transforme a nossa vida, o nosso caráter e molde as nossas atitudes. Assim nós oramos, agradecidos desde já, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Friedrich Nietzsche, um famoso filósofo com um viés um tanto quanto à esquerda, junto com outros que formularam teorias socialistas, certa vez opinou acerca do conceito de pecado. Ele disse que o pecado era algo que a igreja inventou para manter o homem sob o controle, para mantê-lo desmoralizado e sob o domínio da igreja. Me permitam ler uma citação dele acerca desse conceito. Ele diz: o conceito de culpa e punição, essa ordem moral do mundo, foi inventado em oposição à ciência, em oposição ao desprendimento do homem ao sacerdote. O homem não olhará ao seu redor, olhará para dentro de si mesmo. Ele não olhará prudente e cautelosamente para as coisas a fim de aprender. Não olhará para nada, apenas sofrerá. E sofrerá de tal maneira que tenha necessidade do sacerdote em todos os momentos. Fora os médicos, precisamos é de um Salvador, ele ironiza. O conceito de culpa e punição, incluindo a doutrina da graça, da redenção e do perdão, é encontrada de forma consistente e sem qualquer base na realidade psicológica, ele diz. O pecado, reiterando, é a manifestação suprema da autodestruição humana, sendo concebido para obstruir o avanço da ciência, da cultura e de qualquer forma de progresso e excelência humanos. O sacerdote exerce controle através da invenção do pecado. Essa foi a desculpa, talvez, que Nietzsche inventou para aliviar o seu sentimento de culpa diante da lei que aponta o pecado. Quando nós lemos esse texto que acabamos de ler, nós vemos Paulo falando exatamente o contrário de Nietzsche. Paulo usa a Escritura agora para acusar o pecado, dizendo: olha, o pecado sempre existiu, a lei veio não para culpar o homem, mas para mostrá-lo da incapacidade de salvar-se a si mesmo. E Paulo vem fazendo isso, como já foi exposto aqui, desde o capítulo 1, do versículo 18 até aqui o capítulo 3. E ele agora inicia a sua conclusão de todo esse argumento. E ele defende
Ele tinha autoridade, ele era o apóstolo Paulo, ele tinha autoridade apostólica para dizer: ouçam o que eu estou dizendo, acreditem no que eu digo. Mas ele prefere um meio em que os judeus não pudessem rebatê-lo. Ele cita versículos da lei. Ele cita Salmos e Isaías. Todas as citações do versículo 10, do final do versículo 10 até o versículo 18, são citações das Escrituras. Agora, o judeu, a quem ele vinha debatendo desde o capítulo 1, judeu e gentil, quem tem mais vantagem, quem não tem, quem tem privilégio, quem não tem, agora ele diz: você, judeu, está pela sua lei condenado. No Brasil, a cultura do futebol é como se nós disséssemos: você está jogando, Paulo começa a jogar na casa do adversário, contra a torcida adversária, e começa a ganhar, e ganha de goleada. Não tem o que agora o adversário faça. Não tem campo neutro e ele não puxa nada a seu favor. Ele diz: agora vocês serão acusados pelo que vocês defendem praticar, pelo que vocês defendem como autoridade, que é a própria lei. É isso que Paulo faz aqui. Paulo aponta agora a pessoalidade do pecado. Até agora Paulo vem falando sobre o judeu e o gentil, classes, raças, mas perceba que agora ele não fala mais de raças, ele fala de forma nenhuma, pois tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. E lá no final do versículo 12, ele diz assim: não há nem um sequer. Agora, ele não está falando da disputa que havia naquela igreja, de quem era mais proeminente, de quem deveria governar a igreja, assumir os cargos de presbiterato ou de autoridade na igreja, se eram os judeus a quem a lei foi confiada desde a aliança firmada há muitos anos atrás, ou os gentios tinham o mesmo direito. Ele está falando: não estou falando de judeu e gentil, eu estou falando para você, individualmente. O que Paulo está querendo dizer é, como eu disse, o contrário de Nietzsche. Ele diz: o pecado sempre existiu, desde a queda de Adão. E o pecado, ele está dentro de nós, desde a nossa concepção. Quando nós somos concebidos, nós já somos concebidos em pecado. É isso que o salmista diz: em pecado me concebeu minha mãe. Não há como escapar. Não há como ser justo, e é isso que ele diz aqui: ninguém é justo, não temos mais, temos demonstrado, ou seja, eu venho argumentando vários capítulos que ninguém é justo, nem você, não é judeu e grego, é você pessoalmente, você é culpado, de forma que quando nós lemos esse compilado de versículos bíblicos, nós também se encaixamos. Não é só para judeu e não era só para grego, mas para nós hoje. E por isso, o tema desse sermão não poderia ser outro senão: todos nós somos culpados diante da lei. Todos nós. Não há quem seja inocente ou seja justo, como ele fala: não há nenhum justo, nenhum sequer. Justo é aquele que é tido como reto, como íntegro diante da lei. O reverendo Ageu falou durante a liturgia de que a lei veio para que avultasse, para que apontasse o pecado. A lei não salva ninguém. E é exatamente isso que Paulo está dizendo. Paulo está combatendo aquele zelo exagerado dos judeus e mostrando: mas não é só vocês, judeus, são os gregos também, todos estão debaixo do pecado, todos somos culpados diante da lei. O versículo 9, como basicamente eu já falei de certa forma aqui, fala que ninguém tem vantagem no tribunal de Deus. É assim que ele começa: temos nós qualquer vantagem? Veja que no versículo 1 do capítulo 3, ele também fala disso, ele usa a mesma expressão. Temos nós qualquer vantagem? Lá no versículo 1, ele diz que sim, muita, sobre todos os aspectos. Lá ele está falando sobre os judeus.
que eram o povo escolhido por Deus, a quem foram confiados os oráculos de Deus. Ele diz, eles têm a vantagem em relação aos judeus, porque eles conheceram a lei, eles poderiam pegar a lei e ter vantagem para serem justificados da forma correta, se eles entendessem o espírito da lei, o propósito final da lei, que era apontar para Cristo, para o Messias que viria. Agora ele diz, não, diante da lei eu não estou falando, como eu disse, de judeu e gentil, eu estou falando de cada um de vocês. E diante da lei ninguém tem vantagem, ninguém, os judeus se confiavam de que eles poderiam, diante do tribunal de Deus, dizer, mas Senhor, nós somos o teu povo, o povo escolhido, tu nos escolheste, nós não fizemos nada, tu firmaste uma aliança conosco, então por causa disso nós temos que ser justificados. Paulo diz, não é assim. Você não é justificado por um rótulo que você tem. Você não é justificado por se dizer cristão. Você não é justificado porque você é membro de uma igreja genuinamente cristã. Você é justificado por Cristo Jesus. Paulo encerra então todo esse argumento do pecado, de que ninguém tem vantagem, de que todos são pecadores, e ele faz essa conclusão, e ele diz então que diante da lei de Deus não há inocente. E agora ele passa propriamente a dizer o porquê ou como nós somos culpados. Do versículo 11 até o versículo 13, até o versículo 12, perdão, 11 e o 12, ele diz que nós somos culpados diante da lei pelo que nós pensamos. Nós somos culpados diante da lei pelo que nós pensamos. Paulo está citando aqui o Salmo 14, do versículo 1 ao versículo 3, ou o Salmo 53, do 1º ao 3º versículo. Eles são salmos muito semelhantes, com diferença de apenas um versículo no meio deles. E esse salmo inicia dizendo, diz o justo em seu coração, não há Deus, e cometem abominações, e não há o temor de Deus, e ele fala dessa questão de que o homem não conhece a Deus. Mas veja que não é propriamente um não conhecer a Deus no sentido de ignorância. Parece-nos aqui que ele está falando de que o homem não conhece a Deus no sentido de propositalmente, intencionalmente negar a Deus. Porque na língua original, este salmo, esta primeira expressão lá, diz o insensato em seu coração, não há Deus. Esse verbo de ligação, esse há, não existe na língua original, de modo que muitos comentaristas, e nós podemos entendê-la perfeitamente, me permita recitar sem esse A e mudando a entonação, que talvez fique mais claro para você. Diz o insensato em seu coração, Deus não. É a ideia de intencionalidade. Ele reconhece a Deus, porque nós vemos em outros salmos que a criação anuncia a glória de Deus, que todos olhando para a criação percebem que há um Deus, mas o insensato no seu coração nega a Deus. E o coração é a sede de todo o nosso pensamento, de todo o nosso sentimento, de todas as vontades e todas as emoções. A Bíblia fala muito sobre coração, e aqui nós podemos entender que é do coração onde brotam os pensamentos, é no coração do homem que ele resolveu deliberadamente negar a Deus. Quando ele deliberadamente resolve negar a Deus, é um estado de rebelião, ele passa, logicamente, a pensar contrário a todas as coisas de Deus. Essa é uma questão um tanto quanto lógica. Se você não concorda com um pensamento, você pensa o contrário daquele pensamento. Se o homem natural, afetado pelo pecado, não aceita Deus, que Deus governe a sua vida, que Deus comande a sua vida, que Deus seja o autor da lei, que aponta para a justificação, ele diz, não, Deus é um déspota, que mandou essa lei para que nós não pudéssemos então cumprir, e ele tem prazer em condenar a todos. Nós pensamos contrário, nós somos condenados pelo que nós pensamos. O homem natural pensa
totalmente contrário a Deus. E eu iniciei falando de Nietzsche, um homem que resolveu negar a Deus, dizendo que o pecado foi uma invenção da igreja para controlar as massas, para controlar o homem, para que o homem não pudesse chegar ao pleno conhecimento de todas as coisas, que ele chama de ciência. Jeremias, no capítulo 4, versículo 4, ele diz: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus pensamentos? Percebem que ele fala de coração e fala de pensamentos? Ele diz: lava o teu coração da malícia. Se é para lavar, é para tirar algo que está fazendo mal ou uma sujeira. E no final ele diz assim: até quando hospedarás, ou seja, guardarás essa sujeira, que são o quê? Os teus maus pensamentos. É no coração do homem em que o mau pensamento brota, quando Deus não habita dentro do coração do homem. O homem natural não tem Deus dentro do seu coração. O homem natural deliberadamente pensa contrariamente às coisas de Deus. Paulo, no capítulo 1, no versículo 28, ele fala talvez mais claramente dessa ideia deliberada de negar a Deus. Ele diz assim, aqui na carta de Romanos mesmo, ele diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, veja que é desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus então os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Perceba que Paulo está apontando para essa disposição intencional. O homem resolveu negar a Deus ou não reconhecer como o único e verdadeiro Deus. Por isso Deus os entregou a essas disposições mentais ou disposição mental reprovável. Em Isaías 55:8 diz lá: porque os meus pensamentos, Deus falando, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O caminho do homem natural é totalmente antagônico ao caminho de Deus. Não há como um homem natural trilhar os caminhos de Deus. Não à toa, ele diz que todos se extraviaram no versículo 12. Todos perderam o caminho, todos andam em caminhos tortuosos, em caminhos contrários aos caminhos ordenados por Deus. Não há possibilidade de um homem natural seguir os caminhos de Deus, no sentido de que não há um homem que deliberadamente negue a Deus e procure ações ou pensamentos que o possam tornar justos nesse tribunal de Deus. Não. Dessa forma, eles estão sendo condenados ao tentarem achar um caminho alternativo, ideias alternativas, pensamentos mirabolantes, que foi o que foi prometido a Eva. Olha, você terá um conhecimento acima se você comer desse fruto. Ele se torna ignorante e ele se perde e se torna condenado pelos próprios pensamentos. Ao pensar o contrário de Deus, eles acabam se tornando inúteis, é o que diz aí. Todos se tornaram então inúteis, depois de se extraviarem, se tornaram inúteis. Sabe, e tornando-se inúteis, inútil é algo que não serve para nada, mas ele complementa dizendo: todos se tornaram inúteis e não há quem faça o bem, não há uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos se corromperam, seria uma tradução melhor para esse extraviaram também. Ou se fizeram inúteis, perdão. Todos se fizeram inúteis, todos se corromperam. Sabe, na linguagem tecnológica, quando você vai acessar aquele arquivo e aparece a mensagem: o arquivo foi corrompido. Para que serve esse arquivo? Se não para ser lançado na lixeira do seu computador. Essa é a ideia que Paulo está trazendo aqui, de uma forma mais simples, e usando um exemplo, Paulo está dizendo: o homem agora está corrompido, não tem nada que preste nele, não tem nada que o possa salvar. E no Salmo, base diz que Deus
olha para a humanidade para ver se há quem possa se salvar, se há alguém justo, se há alguma coisa boa. Mas não, todos se tornaram inúteis, todos estão corrompidos. Não há quem se salve. Paulo, lá no capítulo 12, vai instruir os romanos sobre isso. Ele diz o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que Paulo lá na frente dá a solução para que ele aponta aqui. Ele diz: olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou deixai-vos transformar, porque o verbo é passivo. Então, deixe-se transformar pela renovação da vossa mente, ou seja, mude o seu pensamento, olhe o que você tem pensado, olhe onde você está, perceba onde você está, perceba quem você é e perceba o verdadeiro Deus. Então se deixe transformar, dobre-se, humilhe-se e reconheça o senhorio desse Deus. E então você vai experimentar qual é a perfeita, boa e agradável vontade dele. Agora você não vai se extraviar no seu caminho, agora você vai andar nos caminhos de Deus. Mas para isso, você precisa reconhecer que você é culpado pelo que você pensa, quando você tenta, pela sua própria capacidade, se tornar justo. A lei veio para que nos condenasse pelos nossos pecados, pelos nossos pensamentos. Mas a lei não veio apenas para nos condenar pelos nossos pensamentos. Ela também nos diz que nós somos culpados pelo que nós falamos. O que nós falamos nos torna réus no tribunal de Deus. No versículo 13 e 14 diz que a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Ele está falando da boca, da língua, da fala. Nós temos um ditado que diz que o peixe morre pela boca, significando que nós nos damos mal, nós nos condenamos, nós nos entregamos quando nós falamos alguma coisa. Tem outro ditado muito popular que diz que a mentira tem perna curta, porque nós não lembramos quando proferimos uma mentira e logo depois nós somos pegos pela inconsistência da própria mentira. Nós somos condenados não só pelo que nós pensamos, mas também pelo que nós falamos. Paulo agora se baseia no Salmo 5, versículo 9, quando ele diz que a garganta é um sepulcro aberto. Ele usa essa expressão de lá. Ele também cita o Salmo 143, quando ele fala do veneno de víboras. É algo que só serve para matar, para literalmente envenenar e, na melhor das hipóteses, paralisar, neutralizar. Alguns venenos de víboras são extremamente mortais, outros apenas paralisantes, incapacitantes, deixam a pessoa inerte, incapacitada de fazer alguma coisa. Ele diz que a nossa língua é assim. E por último ali, Paulo cita o Salmo 10, quando ele diz que a boca é cheia de maldição e de amargura. Olhando para todos esses exemplos de mau uso das palavras que Paulo deu aqui, eu ousaria dizer que se alguém no primeiro momento diz: mas os meus pensamentos até que são bons, aqui facilmente se condena. Aqui nesse ponto da língua, todos se condenam. Todos nós já falamos coisas com essas intenções, de destruir, de amaldiçoar, e um bom exemplo é o nosso trânsito. Não basta muito, basta que alguém dê uma fechada em você e você começa a amaldiçoá-lo. Basta que alguém dê uma buzinada, que o motoqueiro passe e toque no seu retrovisor. Mesmo que ele esteja no corredor, você perde a sua paciência e começa a falar impropérios. Dentro do seu carro, ele nem está ouvindo, mas você extravasa o que está dentro do seu coração, porque nós somos corrompidos também no que pensamos e no que falamos. Talvez no almoço de hoje,
um dos pratos seja um miserável seminarista que vos fala nessa manhã. Vocês sentarão à mesa e dirão: nossa, como ele tem um português ruim, ele errou aquela conjugação verbal. Nossa, por que ele errou a questão de número, era plural e ele falou singular? Isso é frequente, não só do pregador, mas para nós, no nosso ambiente de igreja, por vezes, e nós conhecemos pessoas que têm a língua afiada para achar defeitos, para apontar a nossa incapacidade. A Escritura, Jesus Cristo diz: por que estás preocupado com o cisco do teu irmão quando não vês a trave no teu olho? Ou seja, nós somos muito rápidos a criticar os demais, a falar da incapacidade, das fraquezas, dos pecados dos outros, mas nós somos tardios em olhar para nós mesmos. E quando nós somos prontos a criticá-los, nós somos pegos por essa questão da fala. Paulo poderia citar aqui também o 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ele poderia ir exatamente lá na lei, nos 10 mandamentos, nas tábuas da lei, e dizer: olha, porque a Escritura diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o judeu diria: mas eu nunca caluniei ninguém, num julgamento eu nunca falei nenhuma mentira, e poderia achar que estava então inocente pelo que fala. Mas Paulo vai muito mais fundo e diz: olha, vocês têm prazer em amaldiçoar, em destruir, em falar mal das pessoas, em criticar tudo o que vocês veem, tudo o que vocês participam. Vocês são críticos. Existe a crítica que ela vem para o bem, quando é uma crítica feita com amor, conforme Paulo instrui os Gálatas, em Gálatas 6, se vocês olharem algum irmão em alguma falta, vocês que são espirituais, vão lá e exortem-no com espírito de brandura, sabendo que eles estão em falta, mas poderiam muito bem ser vocês. Essa é uma forma correta, uma forma santa, mas é uma forma que o homem natural, descrito por Paulo aqui, não tem. Veja o que Tiago fala sobre o poder da língua, o poder destruidor da língua, no capítulo 3, dos versículos 5 a 8. Ele diz assim: assim também a língua, um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe brasas tão grandes na selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Exatamente a acusação que Paulo faz, Tiago também faz. O sábio, em Provérbios 4:25, nos instrui: desvia de ti a falsidade da boca, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. A mesma Escritura que nos condena também nos instrui a não cairmos neste pecado, a não sermos condenados, mas o homem natural não tem essa capacidade. Paulo, em Efésios 5:19, nos ensina a deixarmos nos encher pelo Espírito. Ele diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Mas para que nós consigamos fazer isso e sermos enchidos do Espírito a ponto da nossa boca falar salmos, cantar hinos, louvores e abençoarmos as outras pessoas, nós precisamos primeiro reconhecer a nossa incapacidade e reconhecer que nós precisamos de alguém que nos torne hábeis para isso.
Paulo está mostrando aqui que diante da lei, tudo o que nós falamos serve de prova contra nós mesmos. Não tem como escapar. Certamente você já ouviu em algum filme, quando alguém é preso, o policial que está fazendo aquela detenção diz: a partir de agora, tudo o que você falar pode ser usado contra você no tribunal. Você tem o direito de ficar em silêncio. O que Paulo está dizendo é que diante da lei, é isso que acontece conosco. Tudo o que nós falamos é usado contra nós mesmos, diante do tribunal de Deus, de forma que nós nos tornemos culpados diante das provas irrefutáveis de que nós mesmos produzimos com a nossa língua. Diante da lei, nós somos culpados pelo que nós pensamos. Nós somos culpados pelo que falamos, mas também somos culpados pelo que fazemos. O versículo 15, 16 e 17 falam isso. Veja que agora o que ele vai falar é de ações. Ele falou de pensamentos, ele falou de palavras que nós proferimos e agora ele está falando de ações. Ele diz: os seus pés são velozes para derramar sangue. Ele está citando agora Isaías 59, versículos 7 e 8, que diz: os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça em seus passos. Fizeram para si verdades tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Não nos espanta que ao olharmos para a história da criação ou da humanidade, nós vemos em todos os momentos da história e de forma até frequente relatos de guerras, lutas e combates. Porque nós somos prontos para combater, para guerrear. Nós somos preparados desde pequeno para para guerrear. Os nossos países, as nações e o nosso país, quando o jovem completa 18 anos, a sua maioridade, ele tem que alistar-se. Ou ele vai servir e fazer um treinamento, ou ele é declarado como um reservista, alguém que está esperando, para caso necessário, pegue em armas e vá para a luta. No dia a dia, nós travamos batalhas com pessoas que nós não concordamos, com pessoas que nós não gostamos. Aquela famosa primeira impressão é que fica, é o início de nós travarmos uma batalha. E no mundo capitalista isso é muito frequente. No mundo capitalista nós vemos essa batalha pela sobrevivência. Não basta cada um, dentro de uma empresa, buscar o seu reconhecimento e fazer o seu melhor para ser merecedor do seu salário. Não, ele quer destruir o outro, ele quer ver o fim do outro para que ele possa ascender, para que ele possa melhorar a sua vida. Quando ele quer melhorar de vida, ele não busca pelos seus próprios méritos, mas ele tenta destruir o próximo, porque é um caminho mais fácil, é um atalho mais rápido de se chegar ao objetivo. Mas isso não é próprio dos nossos dias. Veja que Gênesis já fala disso. Gênesis 4:23 tem o relato de Lameque, quando ele chama as duas esposas. Diz assim: e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Olha a alegria, ele enche o peito, ele se acha o melhor pelo que ele vai proferir agora. E ele diz: matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Ele se gaba de ter matado duas pessoas. Ele se acha o melhor, porque ele matou duas pessoas. Jesus Cristo vai reinterpretar a lei: não matarás. Ele diz: aquele que tiver pensamentos de morte, aquele que no seu coração chamar o seu irmão de tolo, já matou. Veja que o que Cristo interpreta está de acordo com o primeiro ponto que nós vimos e com esse agora, que é o pensamento e a ação.
Aquele que tem um pensamento que odiou o seu irmão no seu coração, que o chama de tolo, conforme diz a Escritura, eu verdadeiramente vos digo que ele já executou a ação. É isso que Cristo está querendo dizer, porque ele diz, aquele que tem esse pensamento já consumou. Ele só não teve oportunidade. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu espero que verdadeiramente não tenha essa experiência, mas eu já tive uma experiência de pegar um ladrão entrando na minha casa, e o único sentimento que eu tinha é de abatê-lo o máximo possível, de fazer o máximo de mal que eu poderia a ele, porque ele estava me agredindo, não fisicamente, mas agredindo a minha propriedade. Mas pela graça de Deus eu não puxei um cabelo daquele cidadão, porque no meu pensamento insano e raivoso, eu estava preocupado apenas em segurá-lo e chamar o meu pai para que o meu pai pudesse então executar a ação de agressão, mas meu pai não estava em casa, então eu fiquei o segurando até que a polícia chegasse. Graças a Deus por isso, porque senão eu poderia sofrer consequências maiores. Um erro de um irmão não justifica o nosso pensamento de morte. Uma atitude errada que nós vemos não justifica que nós façamos justiça com as próprias mãos. O versículo 16 ainda retrata muito bem o que nós vemos na sociedade, como eu já disse, o capitalismo selvagem. O objetivo final não é apenas obter o sustento, mas sobrepujar o concorrente. Na expressão que já foi abandonada há muito tempo nesse mundo capitalista, onde diz, há espaço para todos, essa expressão não faz mais sentido. Nós temos a impressão hoje que o espaço é pequeno, e para que nós consigamos o nosso espaço, nós precisamos destruir o outro para conquistar o nosso espaço. Nas relações pessoais não é diferente, como eu já disse, nós lutamos para sermos reconhecidos, não pelos nossos méritos, mas pela destruição da reputação do próximo. Nós vivemos um período no nosso país assim, onde não se fala de méritos ou de infrações, mas se fala de destruir reputações. Tudo o que se ataca é a pessoalidade, tudo o que se ataca é a pessoa, não o que ela fez de bom ou de mal, mas é a pessoa. Se destrói não pelo que ela fez, mas por quem ela é. O versículo 17 apresenta aqui o anseio principal da humanidade. Muitas instituições já foram criadas e depois das duas grandes guerras mundiais criou-se a ONU, que é o órgão necessário para produzir a paz. Esse é o objetivo da humanidade. John Lennon já escreveu uma canção, Imagine, que falava, imagine um mundo onde não há guerras, imagine um mundo onde todo mundo se respeita, imagine um mundo onde todos são felizes. Mas ele também disse, imagine nesse mundo que Deus não mais existe, porque nós não precisamos dele. Isso está na letra também da música. O homem busca a paz em detrimento de Deus. Mas isso só escancara a hipocrisia humana, porque no seu interior ele está em guerra declarada contra o próprio Deus. Nós sabemos que paz não é uma ausência de guerras, propriamente dita. A Escritura não fala que paz é não ter guerras. Paz é o que os judeus chamavam de shalom, uma harmonia perfeita entre criatura, criador, criação entre si, que tinha no Jardim do Éden essa perfeita harmonia. O homem tinha comunhão com Deus e tratava da melhor forma a criação, era subregente da criação e tinha a obrigação de desenvolvê-la da melhor forma possível. Isso é a paz que a Escritura diz. Mas aqui no versículo 17, eles não conhecem o caminho da paz. O caminho deles é apenas de guerra, porque internamente eles estão travando uma luta contra esse Deus que Paulo já disse que eles reconheceram, mas voluntariamente, deliberadamente resolveram negar. A hipocrisia, a inconsistência do pensamento humano está escancarada aqui. Como o homem pode falar de paz se ele declara guerra contra Deus, contra o Criador de todas as coisas? Todos esses discursos que nós vemos sobre paz são apenas uma hipocrisia.
quando nós ouvimos pessoas falarem sobre paz, elas estão sendo condenadas pelo que elas estão falando, porque elas não sabem o que é paz. Elas estão em guerra constantemente contra o Deus que as acusa do seu pecado. E o versículo 18, ou Jeremias, evidencia essa inconsistência. No capítulo 6, versículo 14, ele fala: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Isaías 57, 20 e 21 diz: mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Cristo, quando olha para Jerusalém, registrado em Lucas 19, 42, ele vai às lágrimas, ele chora e ele diz: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz. Mas isto agora está oculto aos teus olhos, Jerusalém. Cristo reconhece que não há paz à parte de Deus. E ele é descrito como o príncipe da paz em Isaías. Cristo é o único quem pode nos dar a paz. Se vocês perceberam, esses versículos, ou essa estrutura, ela traz uma ideia de continuidade, ou de progressão. Reverendo Ageu, citando Tiago, na liturgia, falou da dinâmica do pecado. E Paulo, de certa forma, ele está fazendo isso. Ele está dizendo, primeiro o pecado está no pensamento, depois a gente fala, e por último a gente executa. Primeiro a gente pensa coisas ruins, e nós, pelo pecado, nós não só pensamos coisas ruins, mas nós pensamos errado, porque a nossa estrutura de pensamento está comprometida, corrompida. Então nós falamos, e quando nós encontramos alguém que pensa igual a gente para o mal, então a gente se sente encorajado e executa. Pensamento, palavras e ações. É isso que o versículo, a dinâmica está falando, e eu anotei também Tiago 1,15, que diz: então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Essa é a dinâmica do pecado. Paulo está aqui, de certa forma, mostrando essa dinâmica do pecado, como ele nasce, ou de onde ele vem, aonde ele está, e como ele se manifesta aos homens. E o versículo 18 é a apresentação do motivo, do que leva o homem a proceder dessa forma. Ele não tem temor de Deus. Não há como ser inocente se ele não teme a Deus. Não há como ele ser justo se ele não conhece a fonte da justiça. Não há como ele ter bons pensamentos se ele não conhece a fonte de todo o saber, que é Deus. Como o homem vai ser justificado pelos seus atos, pelo que ele fala, pelo que ele pensa, se a fonte de todo o bem, se a fonte de toda a sabedoria, se a fonte de toda a palavra que realmente salva é negada por ele? Eles não temem a Deus. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é um princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. O homem não pode pensar algo bom se ele despreza o princípio de toda a sabedoria. Como o homem pode proferir palavras de salvação se ele só conhece condenação, guerra e destruição? Como o homem pode fazer boas obras se o único Deus a quem ele teme é a si próprio e o seu coração se apressa ou está habitando no pecado? Não há saída. Todos nós somos culpados diante da lei. Somos culpados pelo que pensamos, somos culpados pelo que falamos e somos culpados pelo que fazemos. Eu gostaria de caminhar para o fim, concluindo, dizendo que se Paulo parasse aqui, nós estaríamos perdidos. Se Paulo encerrasse a carta de Romanos aqui, nós estaríamos desesperados, sem saber o que fazer, porque nós somos condenados em todo o momento
por palavras, ações, pensamentos, omissões, comissões, tudo nos condena. O homem natural está naturalmente perdido. Mas a partir de agora, a partir do capítulo, do finalzinho, do versículo 19, ele já começa a introduzir um fio de esperança e depois ele começa a trabalhar essa esperança que nós sabemos. Paulo vai apresentar essa saída que pode nos tornar justos no tribunal de Deus, que pode mudar todo esse cenário de destruição, de condenação, de desesperança. E nós só conseguimos isso em Cristo. É só por Cristo. Aquele que é o justo, aquele que cumpriu a lei, aquele em quem não há pecado, aquele que conquistou o que nós não conseguiríamos, o que diante da lei nos condenou, ele nos salvou. Mas também, talvez você olhe para isso e diga, ok, nós somos cristãos remidos pelo sangue do Cordeiro, isso não se aplica a mim, isso seria uma boa pregação para os ímpios, para que eles não fossem inocentes ou alegassem desconhecimento da lei no dia da justificação. Eu já fui justificado em Cristo, isso não mais se aplica, glória a Deus. Não, se ela está no cânon, ela tem uma função, e essa função é muito importante, porque nós ainda não vivemos em estado de plenitude, nós não estamos ainda livres dos efeitos do pecado, nós não somos mais escravos do pecado, mas o pecado ainda tenazmente nos assedia, como o autor aos Hebreus fala no capítulo 12. Essa mensagem serve de alerta para nós, que já fomos lavados pelo sangue de Cristo, que em Cristo recebemos a justificação no tribunal de Deus, para que nós não afrouxemos as rédeas da santificação, para que nós não esqueçamos de mortificar a carne a cada dia, como Paulo constantemente fala nas suas cartas, para que nós continuemos perseverantes em obedecer, em renunciar o pecado, porque aqui está estampado o pecado, a lei mostra o pecado, mas em Cristo nós podemos renunciar a esse pecado. Esse texto é de grande importância para nós cristãos, porque nós nos alegramos pela redenção em Cristo Jesus e nós ficamos alertas para que não caiamos mais nestes pecados. Paulo, para nós hoje, nos alerta de que nós devemos vigiar constantemente para que não vacilemos o pé e voltemos ao pecado. Que Deus nos abençoe.